de fora, históricos, rios submersos e assim por diante. Agora, nós vamos iniciar uma conversa com a Denise Agassi, que vai apresentar a sua performance dentro do Backup, dentro do projeto Backup, que eu vou convidar o meu camarada Lucas Bambosi para falar daqui a pouquinho, e agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença da Denise e de todos que estão acompanhando a VX Lab. Um grande abraço a todos e boa noite. Estamos começando mais uma performance expositiva aqui no festival. Lucas. Camarada Demétrio, adorei. Bom, nós temos hoje um projeto que se iniciou com esse tema, com o título Backup, que é um projeto que eu, Lucas Bambosa, faço parte, junto com a Denise. A gente vem tateando formas de fazer uma espécie de um backup, de uma espécie de memória, de acervo de NetArt. Hoje à tarde, às 15 horas da tarde, a gente iniciou os seminários do AVX Lab com uma discussão sobre NetArt. É uma discussão super relevante nos dias de hoje, nos dias de hoje, em que a vida acontece quase que prioritariamente online, né? E uma das questões, ao se falar do que se faz hoje em torno da NetArt, de novos artistas, e esse legado? Porque está sendo considerado um legado, uma história, um percurso de NetArt no Brasil, né? A gente teve uma discussão incrível com a Lívia do Área, a Fernanda Brenner do Pivô Satélite, a Gisele Beigelman numa condição de NetArtistas das que participaram dessas primeiras experiências, e a Cristine Mello. E a Denise Agassi, que está aqui com a gente, ela vem desenvolvendo esse projeto Backup, que ele é uma proposta de gerar um acervo, de afirmar um acervo. Mas é também esse projeto Backup, ele foi convidado pelo AVX Lab para um desenvolvimento de um braço dele. E hoje a Denise vai nos falar sobre essa proposta que ela desenvolveu para o AVX Lab, que é exatamente a cápsula do tempo, né? Denise, um prazer. Prazer também estar aqui, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a presença de todos, todas e todos. Lucas, muito obrigada, Demétrio, toda a equipe do AVX Lab, Cassandra também, que me ajudou na edição do vídeo, Cristine Mello, que esteve comigo fazendo acompanhamento crítico, junto com o Lucas também, a gente trocou bastante durante o processo de criação. Como o Lucas apresentou, esse trabalho chama /backup, cápsula do tempo. Então, o Lucas fez uma primeira apresentação. Esse trabalho a gente começou a desenvolver, começou a pensar nele o ano passado. Eu estava, nessa ocasião, estava na residência do LabMIS e também nas aulas da Cristine Mello na PUC. Então, a gente estava discutindo e pensando eu estava pensando a questão dos meus trabalhos de NetArt, que eu venho desenvolvendo já há pelo menos 15 anos. Então, eu pensava de que modo eu guardar esses trabalhos ou fazer a manutenção desses trabalhos, porque eles demandam também um investimento, uma manutenção, um movimento deles também. Então, eu fiquei pensando de que modo eu poderia trazer isso. E aí, ao mesmo tempo que eu fui olhando para os meus trabalhos, eu também fui compartilhando isso com o Lucas e olhando para o trabalho de outros artistas dessa mesma época que eu estava desenvolvendo esses trabalhos. E aí eu fui observando que não só os meus trabalhos, mas outros já começavam a desaparecer. Então aí que começa o projeto Backup, a gente pensar em como contar essa história, né, para as próximas gerações, né?
Então, um dia nós seremos os ancestrais. Então, que história deixaremos também? Que memória deixaremos? E o meu trabalho, ele fala sobre isso. A minha pesquisa artística, ela fala sobre isso. Ela fala sobre memória, arquivo e informação. Especialmente num primeiro momento na internet, nas redes digitais. Então, explorei bastante a NetArt. E o meu trabalho foi se desdobrando em outras redes. Então, eu comecei a pesquisar a rede energética do corpo, e agora estou no momento da pesquisa onde estou pesquisando a questão da rede de consciência planetária. Então, são vários desdobramentos e várias redes que me atravessam. Mas, olhando para esses trabalhos, desenvolver esse projeto Backup era cuidar dessa história também, sabe? Né? Não só da minha história, mas história da história da arte brasileira também, desse momento da história da arte. E aí, diante do que também está vendo, né, com esse desmonte da cultura, a gente está vendo o que está acontecendo na Cinemateca, um incêndio no Museu Nacional, né, as condições que estão os museus atualmente. Então eu comecei a pensar em estratégias para manter esse acervo. Então, foi daí que veio a ideia de criar uma cápsula do tempo, colocar esses trabalhos dentro de uma cápsula, fechar essa cápsula do tempo e mandá-la para o futuro. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Nós vamos fazer esse trabalho, ele parte de uma vivência. Atualmente, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos de consultas artísticas, de tratamentos e atendimentos artísticos, onde eu trabalho com respiração, trabalho com o corpo, com essas redes do corpo, onde eu acesso, né, movendo essas redes do corpo, eu vou também trabalhando com a questão das nossas memórias e informações internas. Então, esse trabalho é uma vivência meditativa, que eu convido a vocês a fazerem, de 1 hora. Então, meu trabalho sempre lidou com a questão das viagens também. Eu tenho um trabalho chamado Subindo a Torre Eiffel, tenho outro que chama Vista On, Vista Off. Criei uma plataforma chamada Viagem Arquivo, e aí uma das performances que eu fazia com ela era justamente uma agência de turismo, onde eu convidava as pessoas para fazerem viagens terrestres, intraterrestres e extraterrestres. Então, hoje, convidando vocês, nós vamos entrando na dimensão da NetArt. Então, o caminho que eu vou conduzindo vocês são os caminhos também que eu fui conhecendo a partir de muitas NetArts que eu tomei contato. Então, eu não falo delas diretamente, mas é de uma relação, de uma memória e de uma história que eu tenho com todos esses trabalhos também. Então, eu estou navegando também por eles e junto com vocês. Então, a gente vai fazer um trabalho meditativo, é uma vivência de respiração, de meditação e visualização, de criação de imagens mentais. Então, por isso que ela tem um tempo que é um pouco, né, que ela tem 30 minutos, para que a gente consiga ir aprofundando no estado e fazendo essa viagem, tá? Antes de terminar a viagem, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer essa viagem na cápsula do tempo. Então, antes de sair, eu vou pedir para vocês deixarem na cápsula do tempo uma NetArt, que vocês contato, ou uma obra de arte digital, ou algo da internet. Né? Então, nesse momento, abro para todas essas possibilidades de coisas que nós podemos colocar dentro da cápsula do tempo, que eu gostaria de ouvir de vocês o que poderia ser, e também qual modo, sugestões sobre de armazenamento dessas informações na cápsula do tempo. Se a gente vai levar num computador, se a gente vai levar num CD. Então, tudo isso eu vou perguntar. Quem quiser pode baixar um pouquinho a luz, né? Pode acender um incenso, tá? Pode pegar os cristalzinhos, colocar ao redor. Então, criar um ambiente para vocês irem, né, participar, para vocês participarem dessa vivência. Esse trabalho também,
não é só relacionado é também relacionado à minha pesquisa, mas é também pensando nessa relação com a respiração que a gente, né, que esse último ano fez com que a gente prestasse mais atenção nisso. Muito falamos sobre a respiração, sobre a dificuldade de respirar, a falta de oxigênio, né? O próprio Covid, ele tira o nosso ar. Então, por isso que esse trabalho também é pautado na respiração. Ele é pautado também o que mais? Ele também mostra esse caráter infraestrutural da rede que a gente veio vivendo, também de um tempo desse ano para cá. Então, assim, estar consciente que estamos juntos, respirando e fazendo essa vivência coletivamente. E também ele fala dessas perdas que nós tivemos do ano passado para cá. Então, a perda desses trabalhos da internet, né, toda essa situação também me fez pensar nessas perdas também, né, perda dessa história e de outras coisas que nós tivemos que viver nesse último ano. Então, o trabalho também é sobre isso, tá? Então, convido a todos a fazer a viagem. É um vídeo de 27 minutos, mais precisamente, e no final encontro vocês novamente, tá bom? Até já. Gostaria de te convidar para uma viagem entre a ficção e a realidade, através de uma cápsula do tempo que vai nos conduzir a uma navegação pelas redes do corpo e da internet. Será uma experiência multidimensional, ativada através da NetArt. Vamos respirar juntos para entrelaçar o cosmos da rede e as camadas do corpo. Coloque-se em uma posição confortável e perceba o local onde você está. Aponte sua mão direita para onde nasce o sol e a esquerda para o poente. A parte frontal do seu corpo fica virada para o norte e suas costas para o sul. Perceba as 4 direções: norte, sul, leste e oeste, e respire comigo.
Perceba a pulsação do seu coração tocando superficialmente o pulso ou o pescoço. Por todo o corpo, temos uma rede de vasos sanguíneos que irrigam a pele. Onde há vaso, existe pulsação. Feche os olhos e perceba que todo o seu corpo pulsa. Aos poucos, o fluxo sanguíneo vai ficando cada vez mais suave e tranquilo. Conforme vai se conectando com o seu corpo internamente, você desconecta do que acontece externamente. Mantenha a sua respiração suave e profunda. E se perder o ritmo, não tem problema. Retome novamente. Relaxa os braços e as pernas. Relaxa os músculos da face e todo o corpo. Imagine que você está flutuando no fundo do mar. Não há nada em cima ou embaixo. Agora, imagine um grande olho se juntando ao seu, como se você entrasse num espelho esférico, onde todas as luzes e sombras se distorcem, deixando de existir formas concretas. Você chegou no nada, no escuro total, no vazio. Um pequeno cubo aparece e você o toma entre seus dedos. Observe esse objeto. Essa será a cápsula do tempo que vamos usar para navegar pelas redes. Perceba que ela contém internamente códigos, símbolos, cores e muitas geometrias. Aos poucos, ela se expande, tomando conta de todo o seu corpo, dentro e fora, formando uma grande rede que se multiplica, se dobra e se fractaliza infinitamente. Sinta como se seu corpo fosse um computador plugado em uma corrente elétrica com carga positiva e negativa. Sua alma é a parte que contém todas as suas memórias, de todos os tempos e todas as existências. Sua alma é o seu servidor. Ela também é o que movimenta o corpo a partir do que você acessa no seu banco de dados, no registro feito por suas emoções. Seu espírito é uma das linhas que vibram e estruturam essa grande rede. Essa vibração tem um som. Tente escutar esse som. Sinta seus átomos se expandirem e se fundirem com a rede. Agora você é um elétron dentro da linha e está junto com tantos outros elétrons, deixando de ser único, sozinho e separado. Perceba que todas as informações chegam e fluem pela sua consciência. Você pode sentir
todos os computadores do mundo, sentir todos os dados, mesmo que não entenda e que não os processe, tudo te atravessa. Corpo, alma e espírito se dissolvem na rede, atravessam os nodos e os portais. Corpo, alma e espírito, sólido, líquido e gasoso, computador, servidor e rede, três aspectos de uma mesma coisa, três partes interligadas. Você é rede física, rede energética e rede digital. Você é multidimensional, código, geometria, portal. Caminhe cada vez mais para dentro do seu corpo e perceba que você também é estruturado em rede. Veja que seu sistema nervoso central incorpora o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. Todos os nervos do seu corpo se ramificam como raízes de uma árvore. Os pulsos elétricos de seus nervos são informações processadas pelos seus neurônios. Os neurônios são como a internet, possuem cabos por onde passam a eletricidade e os dados. Tudo isso são redes criadas ao longo de milhões de anos, formando um tecido entrelaçado que manifesta uma estrutura com os seus fluxos. Somos rede. Também somos fluxo e conexão. Um único neurônio não é nada. Dois neurônios separados não são nada. Dois neurônios conectados são dados que orientam a criação de um pensamento. Muitos neurônios conectados em rede são uma ideia que levam à ação. As ideias se combinam, os caminhos se juntam e de repente você entende as coisas. Você conecta as informações. Agora, expanda ainda mais o seu corpo e a sua consciência e penetre comigo na rede digital. Alguns nodos e estruturas dessa rede são conhecidos e seguros, outros incertos e pouco transitados. Te convido a entrar por um local onde a arte está em contato direto com a vida, pela chamada net art. Através dessas práticas artísticas, podemos ser afetados pela rede ou também podemos atuar nela. A net art nos permite entrar em contato com a arquitetura dos dados e com os fluxos da rede. Daí surgem obras processuais, inacabadas e aberta à participação de todos. Você pode acessar plataformas de mídia e bancos de dados de imagens, palavras, vídeos, sons e sonhos. Você pode misturar tudo isso e dar novos sentidos para os dados que estão na rede. Podemos tentar criar algo juntos. Com a sua mão direita, escolha uma imagem que está na rede, a primeira que passar por você. Olhe bem para cada detalhe da imagem que você escolheu. Com a sua mão esquerda,
Busque um áudio ou um efeito sonoro para compor com essa imagem e acrescente uma camada de texto. Veja o resultado e devolva tudo isso para a rede novamente. A lógica da arte em rede consiste em manter as informações em constante fluxo. A arte em rede evidencia as tensões, os segredos, as relações de forças que podem existir entre a arte e a vida. Perceba que estar na rede vai além da experiência individual. Estar na rede é ampliar o campo pessoal para as redes sociais, onde o coletivo e o pessoal se mesclam e se confundem constantemente. É na troca com o outro que a rede se expande ainda mais e se manifesta como uma performance de um corpo coletivo. Estar na rede é estar consciente que a presença de cada um é fundamental para os processos de ativação da experiência do outro. Agora, faça uma pergunta e espere a resposta aparecer. Para a sua pergunta, a rede vai te oferecer mais de 100.000 respostas diferentes. Perceba que o que você vê são diferentes perspectivas sobre um assunto. Veja que não existe uma única verdade, mas tantas outras visões diferentes. Na rede, tudo é politizado, idealizado e polarizado ao extremo. O que é mentira parece verdade. O que é verdade parece mentira. Tudo coexiste no mesmo nível: ciência, opiniões e absurdos. Então, pare de procurar uma única verdade. Ou pior, pare de querer impor a sua verdade e reconheça que todos podem contribuir com seus pontos de vista. Ao contrário disso, é a lógica dos algoritmos racistas, hegemônicos e opressivos que nos mantêm em uma bolha e não nos deixam ver a totalidade da rede e as diferenças que existem entre todos. Na rede, você também pode inventar pessoas que nunca existiram, ou inclusive pode ser outras pessoas, coisas ou instituições. Seja quem você quiser ser. Seja Anonymous, se você preferir. Imagine que você está na sua casa, mas também está em vários lugares ao mesmo tempo. Imagine muitas pessoas com você, mesmo estando sozinho em casa. Você também pode cruzar fronteiras na velocidade da luz. Estar na rede é penetrar e compartilhar até as camadas mais profundas e secretas da sua alma. O que você tem para esconder? Quais são os seus segredos mais íntimos? O que você tem para compartilhar? O que você tem para oferecer? A rede tem muitas coisas para te oferecer.
Agora, gostaria de te conduzir para as camadas mais profundas da web, para o submundo da internet. A entrada é bem estreita, como o buraco de uma fechadura, e para entrar precisamos ter a chave certa. Cuidadosamente, penetre comigo nesse local. Aqui podemos encontrar uma realidade nua e crua, formada por um conjunto de práticas desautorizadas, lixo eletrônico, mensagens invasivas, onde também existe todo tipo de pragas e vírus que danificam os sistemas. Navegar pelas profundezas da web é se deparar com todo tipo de distorções de valores, desvios de caráter, falsidade ideológica e tudo aquilo que é mais íntimo, secreto e que queremos subtrair e apagar. Mas o contrário também pode acontecer. Muitas vezes tentamos acessar algo e percebemos que desapareceu. Quem nunca passou pela experiência de ter o seu perfil hackeado, de ver o seu próprio site sumir por causa de um boleto extraviado ou de um cartão de crédito bloqueado? Quem nunca viveu o impacto de esquecer algo ou de perder a memória de repente? E como uma última esperança de recuperar os dados perdidos, nos perguntamos: será que eu tenho um backup? E então começa a busca desesperada pelos dados ou para restabelecer a conexão. Lapsos e deficiências que nos fizeram perder o encadeamento dos dados. É como se um cabo fosse rompido ou um neurônio apagado. É quando nos damos conta que estamos por um fio de perder o controle, por um fio de cessar a respiração, por um fio de romper a conexão. Estamos por um fio, seja de eletricidade, de um sinal de internet, ou por um cordão de prata que conecta o corpo à alma. Constatamos também que estamos por um fio de perder a produção de NetArt do Brasil. Em 2020, o plugin de mídia para navegadores de internet Adobe Flash Player morreu e com ele se foi também toda uma geração. Quais serão as próximas mídias condenadas à morte? Como manter a longevidade das coleções digitais? Muitas NetArt já estão desativadas e conforme passa o tempo, fica mais difícil de montar esse quebra-cabeça para contar a história da arte brasileira para aqueles que ainda virão. Como fazer para manter essa produção? Um dia, nós seremos os ancestrais, então te pergunto, o que vamos deixar para as próximas gerações? Antes de sairmos dessa cápsula do tempo, vou te fazer um pedido. Deixe aqui uma NetArt ou uma obra de arte digital que gostaria de levar para o futuro. Para preparar a obra para essa longa viagem no tempo, além da sua vontade, peço que relacione os seus sentidos com a obra. Olhe bem para ela,
escute a obra, toque e interaja com ela. O que será necessário para ativá-la novamente daqui a uns 30 anos? Será que vamos precisar levar na cápsula do tempo os códigos de programação? Ou será que colocamos uma descrição conceitual da obra para que ela possa ser refeita com as tecnologias que ainda virão? Ou as duas coisas? Precisamos deixar na cápsula do tempo equipamentos como computadores, hardware, softwares que utilizamos atualmente. Podemos deixar também documentos, registros, vídeos, croquis, fotografias e outras coisas que possam ser úteis para reativá-la no futuro? Ou devemos apostar nos recentes experimentos de autenticidade digital baseado em criptoeconomias, o NFT? Qual será a mídia backup que sobreviverá ao tempo? Pendrive, HD, ou levamos tudo isso impresso em papel? Será que registramos os códigos em placas de pedras como fizeram as antigas civilizações? Bom, acho que CD, DVD e disquetes já podem ser descartados, não? Então também colocamos os leitores dessas mídias junto? Ou deixamos tudo na nuvem e dentro da cápsula do tempo colocamos uma senha de acesso? Entre essas e outras opções de backup, escolha a que te parecer mais segura. Confira cada detalhe e se despeça carinhosamente da obra que você escolheu para deixar na cápsula do tempo. Coloque um combustível interdimensional para a obra chegar até 2050. Aos poucos, vamos voltando para 2021. Quinta dimensão, quarta dimensão, terceira dimensão. Comece a mexer e acariciar o corpo suavemente, percebendo o ambiente que você está. Localize o norte, o sul, o leste e o oeste. Muito obrigada pela sua companhia nessa viagem e até a próxima. Olá, pessoal. Vamos voltando, isso, espreguiçando, quem quiser, movendo o corpo. Muito bem, eu quero parabenizá-los por essa viagem. Vocês foram muito bem na vivência. E agora voltando, olha só o que temos aqui, uma cápsula do tempo. Olha que maravilha. Ó, eu vou colocar algumas coisas que eu tenho aqui dentro dela e depois eu vou querer saber de vocês o que nós podemos colocar. Tenho algum HD, cabos, temos aqui um DVD, a gente se perguntou ali durante a vivência, durante a viagem, se o DVD ainda podia fazer parte, mas eu tenho algumas coisas aqui, então eu vou colocar na cápsula do tempo também.
E tenho alguns CDs. Aqui, esse aqui é do Subindo a Torre Eiffel. E esse do Viagem Arquivo. Temos pendrive, para quem precisar também. Alguns folhetos. Um iPad. Um computador para essa viagem. Temos aqui um celular. O que mais? Isso aqui. Será que é? Um Arduino. Vai também. Vai também. Cabos. A gente sempre precisa deles. E aqui a tomada. Bom, essas são algumas das coisas que eu vou colocar na cápsula do tempo, e agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostariam de colocar. Se vocês quiserem, podem escrever no chat, podem falar, podem chamar, ou depois esse vídeo ele vai ficar gravado também no YouTube, e podem deixar o comentário lá para quem quiser pensar um pouquinho mais. O Lucas me mandou aqui, em outro canal, um trabalho dele. Quer falar sobre esse trabalho, Lucas? De que modo, qual é esse trabalho? E de que modo você colocaria ela na cápsula do tempo? Bom, é um trabalho de... Estou vendo que o JP, a Cássio está com a gente, também se animou aí para mandar alguma coisa. O meu... quando você propôs a cápsula do tempo, eu pensei, não quero deixar meu trabalho desaparecer com ele agora para fazê-lo aparecer só daqui a 25 anos. Mas aí eu pensei melhor e achei deixá-lo precário do jeito que ele está, é melhor que ele vá. Desapego. Cuide dele. Alguém daqui a 25 anos cuide dele. Muito bem. Tá ótimo, é uma possibilidade também. A gente pode deixar ele na rede do jeito que está e mostrando, revelando essas obsolescências programadas, mas também sentir que é hora dele ir mesmo, esse momento. Muito bem. Que vá. Eu coloquei o Viagem Arquivo também. Eu coloquei esses folhetinhos, ele tem uma memória também do que foi esse trabalho. Então, porque deixá-lo na rede do jeito que ele estava também, precisando de atualizações e não funcionando da melhor maneira, então é melhor que ele vá também, vá direto para o futuro, né? JP, fala para a gente, qual que você gostaria? Qual é esse trabalho? Conta para a gente um pouquinho de que modo você gostaria de deixá-lo também. Eu coloquei o Viagem Arquivo como um folheto. O Lucas soltou um link e a gente põe o link também. Boa noite, todo mundo. Boa noite, obrigada pela presença, querido. Achei incrível a apresentação / performance. A gente, não sei se vão falar, a gente pode falar melhor sobre isso, mas sobre o trabalho, eu achei interessante. Eu pensei, assim que eu fiquei sabendo da ideia, num trabalho que ele nem aconteceu ainda, porque é um trabalho que ainda é um estudo, e é meu primeiro trabalho de net art, né? Essa expressão também a gente não sabe se ela vai existir daqui a
30 anos, né? Ou esse período todo aí. E eu achei muito interessante, porque é um trabalho que fala exatamente sobre o tempo. Que eu dei esse título provisório de Tempo Canibal para ele. E é um trabalho que é um link interativo, é bem simples. Eu deixei o link aí no chat. E aí, quando vocês falarem em formato, né, o que eu estava aqui pensando e vendo também esse vídeo e essa performance barra apresentação barra meditação, o quanto eu fiquei pensando sobre a ausência das formas, né? Quais formas a gente está falando, né? A gente ainda depende de formas tão arcaicas, né, para tantas coisas, e outras não tão arcaicas como esses equipamentos todos, mas talvez, eu não sei como é que vai ser isso, né, até lá. Então, fiquei muito pensando, né, como é que eu mando isso, né? E aí até vi que você sacou uma mala aí já atrás, né? Uma malinha que... Foram vocês que materializaram ela. Mas aí eu pensei que um formato talvez que me veio na cabeça assim seria uma holografia, uma grande holografia espacial, e uma coisa que não dependesse nem de programação, nem de nenhum hardware, porque é um trabalho que é interativo, você clica, ele acontece. Então eu pensei nele acontecendo assim no espaço mesmo, sabe? Inspirado aí pela experiência. Eu acho que seria legal que a gente pensasse nesses trabalhos abstraídos de formatos e dispositivos, que eles acontecessem no espaço mesmo, né? Que interessante, muito bacana, muito bacana. Trouxe aí uma modalidade nova, que a gente não tinha, uma modalidade do futuro, né, da ficção científica também, né? A gente não tinha pensado nesse formato, né? A gente parte também muito do que a gente utilizou para fazer os nossos trabalhos. Então, e aí você, como está desenvolvendo ele também, então é legal você também trazer essas outras possibilidades de criação e tecnologias, né? Legal, muito bom. Mas acho que é muito baseado nessa sensação que eu tive ao ver o trabalho, dessa ausência de formas, e isso a gente sente muito na meditação, né? A gente entra num campo muito abstrato, né? O nosso corpo, a nossa respiração, o que está ao redor, é um território de uma ausência de tudo, assim. Então, eu acho que, pelo menos, o trabalho me trouxe muito essa reflexão, assim, desse campo expandido mesmo, sabe? Onde a gente possa não se prender a formatos nem a equipamentos, e que as coisas simplesmente aconteçam, né? Não sei. Legal, muito legal. Obrigada, muito obrigada por essa observação, por essa sugestão e pelo trabalho que vai para a Cápsula do Tempo. Tá bom, queridos? Muito obrigada. Bom, vamos ver aqui o Eduardo Rich também. Ele colocou para a gente um trabalho. E, Eduardo, você gostaria de falar um pouquinho sobre ele? Está por aí? Oi, tô aqui sim. Boa noite a todos e a todas e a todas. Eu coloquei um projeto que eu desenvolvo desde 2008. Ele já está nesse espaço-tempo há bastante, né? Numa longa jornada. E acho que ele vai continuar porque é um trabalho, assim, continuar e ficar nesse fluxo, né? Do que até você propôs, que eu achei bem interessante. Anotei muita coisa legal que foi fluindo, assim. E aí eu achei... eu estou sem a câmera. Eu vi que tentou colocar aqui, mas a minha câmera não está no momento agora ativa, infelizmente. Tá bom. E aí, esse projeto trabalha... São fotos que eu faço em esquinas por cidades pelo mundo afora, né? Fotos e vídeo. E aí eu registro sempre, eu paro na esquina e fico observando. Eu senti uma conexão bem grande com esse processo meditativo, de estar numa esquina, observar as pessoas, os caminhos que a esquina nos propõe, às vezes uma avenida muito grande, às vezes uma rua, às vezes um beco,
né, sem saída. Enfim, eu achei interessante colocar isso nesse espaço-tempo aí dessa proposta que você fez. Muito legal, Eduardo. Eu vou ver esse link que você compartilhou com a gente. E como você gostaria de colocar? Assim, você imprimiria essas fotografias? Que mídia você faria o backup disso, de todos esses trabalhos? Eu colocaria dentro de um device, né, um dispositivo de realidade virtual, para que a pessoa possa ter esse acesso, já que é uma esquina onde eu paro, né, e a pessoa pode escolher essa esquina, e aí o caminho que ela escolher, ela vai entrar, seja uma avenida, uma rua, né, enfim, dependendo da cidade, e ela possa ter essa experiência. Então, seria alguma coisa nesse sentido, seria esse dispositivo. Muito legal, muito bom também. Legal, a gente não tinha pensado também. É muito legal escutar vocês, porque outras possibilidades acabam aparecendo, e essa também vai estar com ele dentro da cápsula do tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos ver quem apareceu aqui também, a Fernanda. Fernanda, cápsula do tempo, quer contar um pouquinho para a gente? Vamos ver. Você dá uma verificada? Oi. Seja bem-vinda. Oi, estão ouvindo agora? Que bom. Obrigada que bom. pela presença do tempo, que bom, fico muito contente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Fiz aí, acho que vem muito das imagens, como interagir, como fazer essas mediações com imagens, e quando você dos QR Codes, e eu acharia sensacional ter esse lugar para guardar aí uma mídia que a gente pudesse nesse espaço. Eu fico pensando mais que nem o JP, talvez, quando você coloca esse espaço, né, mais aberto, como seria esse QR Code num espaço não físico também. Então, legal, muito bom. Na sua cápsula para também acessar. Ótimo. Aceitamos outros modelos de celular também, se quiserem mandar, outros modelos de computador, HD, tá? Vocês podem ficar à vontade também, e eu uso outros, dependendo das especificidades, e muitas vezes não. Então, é um desafio mesmo a gente deixar um trabalho na cápsula do tempo, porque o que gasta aqui pensarmos juntos tudo isso. Legal, muito obrigada. Que bom, fico muito contente por estar viajando, por estar colocando eles na cápsula do tempo. Acho que foram todos, todas e todes. Então, muito bem. No comecinho da viagem, a gente teve uma falha técnica, mas o exercício, então, se isso foi ali um problema para vocês, espero que tenham retomado e dado continuidade. E acho que é isso. Lu colocou ali a Metaphor Walls. Então... Vem com o computador junto. O meu só vai ao RL. Ele tem algumas especificidades desses trabalhos de NetArt que eles não rodam mais hoje. Então, você tem que achar, no meu caso, feito. Então, ele vai junto com o computador. Agora, saber se o computador... Eu estou disposto a tirá-lo do ar, Denise, para que ele não exista por 25 anos. Então, eu fiquei me perguntando, assim, será que o JP está disposto a isso também? Que ele deixe de existir no momento. Então, a gente falou sobre isso também, e era uma questão importante. Eu que isso que a gente falou, bom, se estamos fazendo a cápsula do tempo, é para que ele vá para o futuro. Então, era acho que era uma estratégia disso. Então, eu vi que eu precisava tirar os meus trabalhos durante esse tempo. O Lucas também. O trabalho da Hilma af Klint, que é uma artista sueca, que ela recebeu uma visita, na verdade, do Rudolf Steiner, e o Rudolf Steiner falou para ela, olha, só vão entender seu trabalho, só vão dar conta de entender e processar esse trabalho daqui 50 anos. Então, os trabalhos dela não fossem expostos durante 20 anos. E os trabalhos agora dela começaram a circular e é um sucesso, e realmente ele... e realmente
faz muito, lembrei desse trabalho dela. Então, quando a gente faz isso também é porque a gente está falando que as instituições também não estão dando conta desse tipo de trabalho no momento, né? Como é que os museus estão cuidando desse acervo, né? Então, a gente tira, guarda eles para que eles possam ser preservados, para que os museus... Então, por isso, a gente tira eles de circulação e depois, daqui 30 anos, volta com eles novamente. JP, como é para você tirar esse trabalho de circulação durante esse tempo? Porque ele já vai receber o contrato, né, Denise? Fala para ele Vai assinar. receber o Aceito contrato. retirar de circulação, adio o meu sucesso já para garanti-lo no futuro. Está escrito essa cláusula, eu lembro. Exato. Precisa ver, ó, tem que ver aquele cheque, hein, junto desse contrato aí. Dependendo do cheque, a gente pode pensar. Se é que vai existir cheque daqui a 50 anos. Nem tem mais, né? De web, né? Uhum. E eu nem ainda botei ele no mundo. Eu mostrei ele aqui pela primeira vez, é a primeira vez que eu mostro assim para outras pessoas pensar no outro, mudar esse trabalho enquanto essa cápsula não for lançada. Mas esse em especial é de se pensar. Temos um tempinho ainda, tá? A gente retoma essa conversa, então. Tá? E você, Eduardo, JP? Eu acho que é um exercício que ele está sempre num processo, né? E de longo prazo já também. Então, é meio que um projeto de vida, mas é uma possibilidade de reformulação. E até, assim, como o dispositivo que eu escolhi para poder ir para dentro, né, da cápsula, tem essa questão, assim, que eu acredito que logo, logo, talvez nesses próximos anos, aí não sei se em 10 anos, a gente talvez tenha essa experiência 360, até mesmo sem o óculos, de alguma forma, né? Enfim, não sei se alguma outra possibilidade. Ele vai estar já obsoleto, então acho que vai ser um processo positivo também, então, ter esse desapego. Ah, que bom saber. Legal, Eduardo. Obrigada. E Fernanda, como está? Dá tempo, então? Entrega o mestrado? Então, né, eu acho que no momento, assim, não tem como. Tá. Então, mas eu tenho a questão de que está em QR Code não estar funcionando, né? Tá. Essa é a estratégia, acho que até da NetArt. Legal. Tá bom. A Fê já pensou numa estratégia, então. Muito bom. Isso aí. Separa, vê o que vai e que fica. Né? Tá Dá para bom. fazer uma tiragem? Não dá para fazer uma tiragem? A gente faz uma tiragem de 5 e manda um e fica com o resto, não pode? O que você acha, Lucas? Por que 5, JP? De onde vem o 5? É um valor de base assim de uma fotografia ou de uma gravura ou de quê? Eu fiz uma brincadeira, eu estou só pensando refletindo sobre a questão, né? Se para esses trabalhos valeria, de repente, ter uma tiragem, mas acho que não, né? Mas acho que, como a Fê falou, dá para fazer umas gambiarras aí, Mas acho que tiragem não dá, né? 5, não sei, veio na cabeça. Baseado na fotografia, né? É porque, tecnicamente, todo momento que você está acessando um website, um trabalho de NetArt, ele está sendo transferido, está se fazendo uma cópia localmente no seu computador. Então, se ele está sendo acessado por 100 pessoas, naquele momento estamos gerando 100 cópias ali que poderiam ser copiadas localmente, né? Então, a tiragem ela não faz muito sentido nesse processo do digital. A Gisele comentou isso mesmo, né, Cristine, hoje? Cristine está aqui, mediu a mesa, e ela disse assim, bom, a tiragem Qual é a noção de tiragem num processo digital? Ela pode ser uma tiragem múltipla indefinida. É uma múltipla, mas indefinidamente múltipla, né? Eu acho que faz parte do paradoxo que é a cápsula da Denise, né? Como definir a tiragem que vai.
É a cópia única. Como definir que é uma cópia única também, né? Vamos apagar de todos os lados, né? Uhum. E agora a gente tem os selos, certificados digital, o NFT também, já cria ali coloca então esse certificado dentro da cápsula do tempo, é isso? Né? Vale milhões. Esse que tem o valor. Então vamos 15 anos, vai, cápsula do tempo em 15. Tá Eu sou a bom. favor de 15, eu gosto de 15. Você gosta, né? Aí, Lucas, a gente vai estar aqui ainda. Esse último ano fez a gente pensar muito sobre isso também, né? Muito bem. Cris, quer colocar alguma coisa, querida? Que bom que você está aqui. Obrigada pela presença e por me acompanhar nesse processo também. Muito obrigada, que bom. Imagina, eu estava aqui, só que não na plataforma Zoom, na plataforma do próprio AVX Lab, né? Então, ele não me dava os recursos de Zoom, de ver vocês. Ah, entendi. Agora quando eu vi que se abriu, aí conversou, aí eu entrei na plataforma Zoom. Eu estava entrando pelo Play, né, do festival. Mas eu concordo com o Lucas, eu acho que 15 anos é mais interessante. Eu acho que o trabalho da Denise é multidimensional, então nem sei se a gente deveria... Ele vai acontecer daqui 15 anos numa outra multidimensão, né? Eu acho que ele brinca com essa questão do tempo quântico, né? Então, a gente pode pensar em realmente universos paralelos, tempos paralelos, né? Então, acho que vocês não precisam ficar com tanto medo. Mas eu acho que é um trabalho que é difícil, né? Para todo mundo. Mesmo aqui nesse ambiente, né? Quem abre mão, quem não abre mão. É um trabalho que coloca cada um numa pergunta complicada, né? Por outro lado, ele é um exercício de futuro, e eu acho que, como exercício de futuro também, é uma possibilidade da gente, em tempos tão obtusos, tão negros, tão fechados, né, abrir para uma dimensão imaginária daquilo que pode vir, que é um devir, né, que vem pela frente. Então, eu acho que ele tem essa força de abrir um imaginário, assim, em momentos que eu acho que ele traz essa perspectiva imaginária muito interessante. E eu acho que vocês devem atrelar ele a alguma instituição, para responsabilizar a instituição pela abertura dele daqui a 15, 20, 25 anos, né? E daí talvez aí tenha que nem quando a gente vai tomar a vacina, né? A gente vai tomar o próprio veneno do vírus, né? Então, a instituição vai ter que receber isso tomando seu próprio veneno, porque é ela que não faz permanecer isso hoje, né? Então, ela vai ter que cuidar daquilo. Então, acho que você tem que encontrar, de repente, cruzamentos no MAC-USP. Hoje nós conversamos aqui a importância de um MAC-USP, existem grupos de pesquisadores. Então, procurar algum pesquisador que talvez quisesse, lá dentro do museu, se mobilizar para fazer com que essa obra fosse aceita no acervo do museu. É muito interessante, estou pensando que você falou de MAC, né? Eu fiz um curso lá no MAC-USP faz um tempo, que era sobre as dificuldades de manutenção e de arquivo de trabalhos em vídeo, né? De videoarte, né? Muitas videoartes já da década de 60 e 70 que foram perdidas e que, mesmo no MIS, até vocês devem saber dessa história melhor, teve uma coisa da época da ditadura, que foi tudo confiscado, e, assim, os próprios artistas guardando as obras na geladeira, sabe, umas coisas assim. Então, a gente não conseguiu nem resolver, nem de perto ainda, né, o armazenamento dos trabalhos analógicos, assim, né? Então, fico pensando, né, se essa solução para os trabalhos digitais, quanto que ela vai demorar, ou se, de repente, ela é até mais pensar isso, né?
Sim, é verdade. A gente tem problemas com isso, né? Problemas de acervo, né? Vendo o que está acontecendo atualmente na Cinemateca e tudo que a gente está aí presenciando. Então, desde a ditadura e a coisa se repetindo atualmente, né? Então, criar a cápsula do tempo dá um pouco de esperança para essas coisas, deles, né, estarem num outro tempo e espaço, tirá-los e salvá-los daqui, sabe, desse momento também, sabe? É um pouco isso. É legal. Muito bem. Muito bom. Acho que a gente já está aqui com mais de 1 hora de enlevado, né, pela viagem. Eu acho que a gente devia, Denise, deixar a cápsula aberta por um tempo, para que ela comporte outros trabalhos, para que a gente veja a natureza dos trabalhos que cabem nela e pegar a sugestão da Cris e levá-la como um cavalo de Troia para a instituição. Isso. Ótimo, eu acho que a gente tem que cuidar dele, acho que pode ser um bom caminho para a gente começar a cuidar disso também, né? Pode ser muito bacana e ir buscando e colhendo esses outros trabalhos que a gente, né, que vão se magnetizando com essa história também, né? Então, legal. Muito bem. Olha, quero agradecer muito a presença de todos, todas, e fico muito feliz. Quero agradecer de coração ao AVX Lab, Demétrio, Lucas, Cris, a toda a equipe também, né, e a presença de todo mundo aqui, né. Foi muito, muito bacana fazer tudo isso com vocês. A gente retoma amanhã, às 15 horas, com o tema que abre o seminário amanhã, Lugar de Fluxo, coordenado pelo meu camarada Demétrio. Dia intenso, primeiro dia de programação com seminário, exposições e a performance de encerramento do dia da Denise, que é tocante ver essa simbiose do corpo e da máquina e das redes, né? Agradeço muito e que todos saiam conectados. Até amanhã, gente. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Roda a vinheta.